Boa noite, paz pessoal, boa noite a todos, uma boa Páscoa a todos, espero que vocês estejam gostando aí desse domingo de Páscoa, em que estamos aí celebrando, né, a ressurreição de Cristo, né, isso é Páscoa, então eu queria dar boas-vindas a todos vocês, Coral Veiga de Florianópolis. Bom, isso aí pessoal, vão entrando, essa live hoje promete muito. Eu vou ter aqui como convidado o casal do Eu Escolhi Esperar, o Nelson e a Ângela, pessoas boníssimas de coração, e vai ser muito bom. Sejam todos bem-vindos, eu já vou colocar aqui o tema dessa live, né? E a gente vai trabalhar em cima disso. Já já vou convidar aqui meu amigo Nelson e a Ângela para participarem dessa live. E é isso aí. Gente, sejam todos bem-vindos. Essa live aí, na próxima hora, a gente vai trabalhar um tema aí que muitas vezes é tabu no meio da igreja, que é o sexo, que é, enfim, tudo isso que a gente vê na sociedade hoje e muitas pessoas acabam evitando o assunto e a gente vê tantos erros, né? Por falta de informação, enfim. E hoje a gente vai ter aí especialistas que são referências no nosso Brasil hoje, que é o Nelson, a Ângela, que estão aí tocando Eu Escolhi Esperar. E já já eles vão entrar aqui como convidados. Mas enfim, gente, vai ser um papo descontraído, a gente vai abordar esse tema aí que muitas vezes é tabu. Mas já recebi aqui. Vamos ver. Mas vai ser muito bom o papo hoje. Então acho que vai ser muito... bastante conteúdo, um papo descontraído e vai ser muito bom. Já recebi aqui o convite, vamos ver se funciona. Não sei se está indo. Isso aí, pessoal, sejam bem-vindos. Ô, Nelson! Conectando em 3, 2, 1. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. E você? Estamos no ar. Que bom. Glória a Deus, cara, que legal. Seja muito bem-vindo, Nelson. Prazer ter você aí com a gente, cara. Prazer, prazer. Prazer é todo meu. Que Como é alegria que... me receber na sua casa virtual. É verdade, tamo aí. Nelson, como é que tá esse domingo de Páscoa aí? Como é que vocês estão lidando com essa quarentena? É a primeira Páscoa em quarentena que a gente passa aí. A gente passando que nem nossos irmãos judeus passaram a primeira Páscoa, né? Todo mundo em casa, né? Bom, aqui a gente já fez o culto, o culto, já compramos um culto online, né? Virtualmente. Aham. E terminando a nossa live, a gente vai cear em família, né? Amém. Vai Glória a encerrar a Deus. noite ceando. Que Então, legal. e você, como foi aí? Cara, foi bom. Eu fui na casa dos meus pais, sem contato, sem abraço, sem beijo, né? A gente tem que tentar manter a sanidade mental aí. Eles têm uma casa numa Serra da Cantareira, que é aqui perto, não sei se você conhece. Sim, E eles sim. estão lá isolados e, né, a gente sem contato, mas a gente foi lá para pelo menos ver a família, né, nesse domingo de Páscoa aí. Mas claro, todo mundo muito álcool em gel, muita distância, né? Tem que tomar cuidado, né? Faz parte. Todo cuidado é preciso, todo cuidado é pouco, né? É isso aí. Nelson, antes da gente entrar no tema, cara, eu queria só comentar uma coisa, eu queria ouvir de você, que acho que a gente já tinha se conhecido em Brasília, acho que foi em agosto do ano passado. Isso, E lá em isso. Israel, cara, eu acho que uma das cenas mais engraçadas foi a sua luta com seu sono e as suas noites mal dormidas e você começou a passar mal. Cara, me fala um pouco sobre isso pra galera aí, acho que não sabe. O que que aconteceu lá em Israel, cara? Então, galera, a gente tive o privilégio de viajar junto aí com o pastor Davi Miranda Neto, né? A gente realmente se conheceu em agosto numa conferência muito especial que estava acontecendo em Brasília. E aí, para Isso. minha surpresa, a gente estava na mesma viagem, né? E eu tenho, por viajar muito, por estar na estrada há muito tempo, isso afetou um pouco ao meu sono, né? Uhum. Então eu não tenho um sono regular, um sono saudável, desregulou. E eu tenho uma dificuldade muito grande, pessoal, de dormir.
né? E acorda à toa, meu sono é muito leve. Então, às vezes a luzinha do ar-condicionado, se ela pode me acordar. A luz do stand-by de uma TV no hotel, se ela estiver ligada ali, aquela luzinha vermelha, pode me incomodar. Né? Então, se uma frestazinha da janela estiver aberta e amanhecer, aquilo ali pode me acordar. Se na porta ali, às vezes, do hotel que eu estou, o corredor do hotel fica aceso do quarto, então, às vezes, entra por debaixo da porta, aquela luz é capaz de me acordar. Então, se alguém bate uma porta do lado do banheiro de uma descarga de madrugada, pode me acordar. E aí, em Israel, eu precisei, a gente dividiu o quarto com companheiros de ministério, com pastores, com amigos, com irmãos. E eu tenho sono muito leve, claro, a gente estava muito cansado. Eu ronco, né? E acredito que com a idade, muitas pessoas vão roncando, Sim. né? Às vezes um pouquinho acima do peso e também o cansaço somado a uma vida, né? Às vezes sedentária, enfim. E meu companheiro de quarto roncava, né? Então imagina, foi o quê? 10 dias de viagem, 12 dias de viagem, Foi. quase 12, 10 sem dias. dormir. E chegou uma hora que o corpo já não conseguiu mais acompanhar, porque como eu não estava mais dormindo e o dia era muito puxado, eu acabei assim adoecendo de fato, caí de cama, né? É, E foi tenso. foi um momento complicado ali, mas, cara, foi engraçado, assim, desculpa até rir do sofrimento alheio, mas estava difícil a situação e eu também passei um bocado lá, meu companheiro de quarto também roncava e a gente trabalhou um trato ali para eu dormir antes, né, eu também tenho um pouco de dificuldade de dormir, mas graças a Deus depois deu tudo certo, né, mas só É para verdade. descontrair mesmo. Cara, É. hoje eu tava Eu lembrando de pegava Israel, né? conselhos com você, né? A gente É, conversava muito sobre isso, né? Que falava, o que você faz, pastor Davi, para na hora quando você está tendo uma dificuldade, que a sua vida é muito agitada, né? Você sim, tem muitos afazeres, muito compromisso, muitas responsabilidades. E aí você estava compartilhando comigo também que seu sono é muito leve e tudo mais. E aí sim. eu fiquei fazendo a consultoria, né? Do sono com você ali. É, de sono a gente entende, né? Ou da É, falta dele, né? é. Hoje eu tava voltando lá para Israel, cara, por conta da Páscoa, aquilo que a gente viveu lá, de conhecer o túmulo cara, foi um momento muito especial aí. Hoje eu retomei a memória isso, né? Não sei se foi para você também assim, mas hoje eu voltei lá. Eu fui postar uma. O Rafael tá aí com a gente. Eu fui postar uma foto, né, hoje, justamente para proclamarmos que Jesus vive. E, e aí eu revirei as fotos todas, né? Porque atrás de uma foto eu fui. E aí Sim, realmente matei a saudade, né? Da que nossa legal. viagem dos sonhos, Foi- né? Para Israel. Foi Sim, massa, foi massa. foi muito bom. Nelson, vamos entrar aqui no assunto. Esse assunto aí, eu já te lancei para provocar mesmo. Sei que você sabe o que você está falando cara, a gente sabe que as pessoas muitas vezes têm medo de falar. Uma coisa que Deus tem me chamado aí para fazer é, cara, ir para cima de tabus, de coisas que pessoas fogem. Deus tem me chamado para falar dessas coisas e de abordar coisas que a gente precisa abordar, né? Então, eu vou começar pleno e bruto, né? O que é o sexo na sua perspectiva cristã? Como é que você define isso, cara? O que Deus fez aí? Então, o sexo, primeiro, ele é divino, né? Nós cristãos sujamos muito o sexo, né? Transformamos em quase algo impuro, algo quase que não poderia ser nomeado entre nós, né? Meio que falar de sexo, pensar sobre sexo, tornou-se um grande tabu durante muitos e muitos séculos dentro da igreja cristã. Né? Então, o sexo, primeiro, a gente precisa resgatar o sexo, porque, por outro lado, se a igreja, né, silenciou-se em relação ao sexo, por outro lado, por causa da ação do pecado, né, o diabo tomou para si algo que não foi criado por ele e deturpou aquilo que é a criação divina. Então, a primeira afirmação que eu faço para você que é jovem, para você que é casado ou solteiro, você precisa ter entendimento que sexualidade foi criado por Deus, sexo é de Deus, é uma criação divina. Né? Então nós precisamos resgatar, restaurar, né, o conceito
sobre sexualidade à luz da palavra de Deus. E segundo, que aí é a pergunta também que você me fez, é que para mim o sexo é a aliança do casamento, né? Todo casamento se consuma na relação sexual, né? Quando Deus disse em Gênesis 2:24, é a primeira referência bíblica sobre sexo. Você não vai achar na Bíblia nenhuma palavra com essas 4 letras, sexo. Então, se você procurar na sua Bíblia agora, você não vai achar, você que está nos assistindo, sexo na Bíblia. Não tem esse termo na Bíblia. Sexo é um termo que foi criado pelos homens, né? E não é um termo que está nas Escrituras Sagradas. Mas você vê a Bíblia fazendo referências à relação, à prática sexual de Gênesis e Apocalipse. E a primeira passagem bíblica sobre sexo é Gênesis 2:24, que você que está nos assistindo deve conhecer. Deixará o homem seu pai e a sua mãe, né? Unir-se-á a sua mulher e serão ambos o quê? Uma só carne. Então, essa é a primeira referência sexual do sexo. O sexo torna 2 carnes em um só. É uma aliança, né? Toda relação sexual é uma aliança de casamento. Legal, cara. Cara, isso já me puxa para uma segunda pergunta, porque quando eu vejo a Bíblia, cara, e tudo que Deus faz, e na natureza, cara, Deus ele é muito representativo, tudo que ele faz representa algo maior, ele usa muito símbolo, a Bíblia é muito simbólica. A gente vê isso ao longo da Bíblia inteira e Deus continua trabalhando dessa forma, cara. E a gente hoje vê o sexo como esse ato que a gente faz, né, entre o marido e mulher, biblicamente, esse ato de amor entre duas pessoas se tornando uma só carne, cara. Então a gente vê, nós seres humanos, a gente vê o sexo como algo físico, mas você entende o sexo como algo espiritual também? Então, na verdade, nós somos um corpo em 3 dimensões. Nós somos um ser tridimensional, né? Ou seja, nós somos corpo, alma e espírito. E essas 3 coisas, elas são indivisíveis, apesar de estarem na formação de quem nós somos. Então, eu não sou isso que você está me vendo aqui na imagem agora, né? Isso aqui é apenas, né, o lugar aonde o meu ser habita, né? Onde a minha alma mora, que é esse corpo, essa carcaça, essa lataria, né? Mas eu sou o que está dentro disso aqui, né? E nós somos tridimensionais, somos corpo que você vê e aquilo que você não vê, e o que é mais importante, alma e espírito. Então, tudo que eu faço na minha vida reflete no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Então, a Bíblia diz, por exemplo, que o coração alegre formoseia o rosto, ou seja, né, como que as nossas emoções afetam nosso rosto, nosso corpo, né? E aí eu poderia citar vários versículos que mostram a integração entre o nosso corpo e a nossa alma. Então, sobre o sexo, ele é muito mais do que uma demonstração de afeto, de amor e de carinho entre 2 pessoas. Aí é que é o engano. E é nesse lado que o inimigo investe em acreditarmos que o sexo é a entrega máxima do amor por alguém. Então, as pessoas entregam seus corpos sexualmente a outra pessoa, achando que aquilo é só um ato de amor, sem imaginar que aquilo tem uma repercussão espiritual para ela que ela não faz ideia. Por quê? Porque o sexo é mais que uma demonstração de amor, ele é uma aliança. E de espírito. Então, pessoal, o sexo ele não é um assunto só emocional. Pelo contrário, ele é mais espiritual do que físico, né? E é por isso que o inimigo aprisiona muitas pessoas nessa área da vida delas, né? Através de vícios sexuais e as torna escravos dos seus próprios prazeres. E aí a gente vê, então, pessoas com sérios problemas nessa área da sua vida. Então, por quê? Porque realmente o sexo é puramente espiritual, né? Ele, claro, ele provoca sensações emocionais, prazer e tudo mais, mas essa não é a fonte do sexo. A sua essência é espiritual, até porque Deus, né? Deus é espírito, foi ele que criou e nada que Deus cria é sem propósito.
Legal, cara. Eu acho isso muito interessante, porque eu acho que quando a gente está falando com a igreja, cara, e essa questão, as pessoas não têm noção do que o sexo de fato representa, e muitas pessoas nem sequer sabem o básico de que o sexo foi algo que Deus, o próprio Deus criou pra gente, começa a entrar nessas disse-me-disse, falta de informação, as pessoas acabam fugindo do tópico e, cara, é uma parte importante da nossa vida, né? Especialmente daqueles que casaram, obviamente. Isso é algo que Deus quis, é o propósito de Deus para nós. Eu queria perguntar, assim, não sei se você já chegou a pensar sobre isso, cara. Se é algo que Deus criou e obviamente foi deturpado ao longo, né, da humanidade, o próprio pecado corrompeu tudo isso, o inimigo se aproveita disso tudo. Por que você acha que o sexo virou tabu dentro da igreja, cara? É porque o sexo, ele é um tema de fórum muito íntimo, né? Eu quero que você que está assistindo nossa live entenda o poder e a profundidade do tema sexo. Vamos voltar lá no jardim, pessoal. Vamos voltar lá em Adão e Eva, quando estava no jardim, tudo estava perfeito, eles ainda não haviam comido do fruto. E aí você vê então a serpente se aproxima de Eva, conversa com ela e lança, né, seus argumentos, seus enganos. E aí aquela história toda que a maioria de nós que estamos nessa live hoje conhecemos, que ela acredita naquela sugestão que o inimigo dá, porque o inimigo ele nunca vem claramente, ele sempre vem disfarçado. Então, Sim. hoje, por exemplo, o inimigo já não vem mais como uma serpente, né? Até porque se você visse uma serpente falando, você já ia ou ia sair correndo ou você ia matar ela, porque imagina a cobra falando, né? Então, o inimigo hoje ele vem de outras maneiras. Ele vem nos seriados que as pessoas gostam de ver, vem nas músicas que as pessoas gostam de ouvir. O inimigo vem disfarçado, né, às vezes em mensagens que você ouve de youtubers, um perfil que você gosta aí nas redes sociais, daquele influenciador que você curte. Hoje, as sugestões do inimigo, ele vem sutil, mas lá naquela época não tinha internet para Eva, não tinha telefone, não tinha nada. Então ali, quando ela caiu, e aí para responder a sua pergunta, onde que eu quero chegar? Eu quero que você, quando ela caiu, quando eles morderam, a primeira coisa que eles fizeram, depois que eles morderam a fruta, foi fazer roupas para si. Eles não se arrependeram, eles não caiu a ficha vendo a bobagem que fizeram, eles sentiram vergonha da sua nudez. É. Então eu acredito que desde o Éden, desde a ação do pecado, aquilo que era puro, né? Você vê que a primeira ato que eles fizeram foi ver que eles estavam nus e sentiram vergonha da sua nudez. E acho que a partir de então você pode perceber ao longo dos séculos, o sexo ou ele foi deturpado ou ele foi reprimido. Nem uma coisa e nem outra é bom. E na igreja, a gente quer, às vezes, ser mais santos do que Deus. Às vezes, a gente quer ser mais moralistas do que Deus. A gente, às vezes, quer ser mais puro que o próprio Deus. Então, a gente, às vezes, despreza alguns assuntos achando que é pecado. Mas existem temas que Deus criou. Por exemplo, falar sobre dinheiro é outro tabu dentro da igreja. É Quer ver verdade. outro tabu? Falar sobre política. É pecado, é errado dentro da igreja. Então, esses são alguns exemplos que eu estou dando, e o sexo é mais um, que quando a gente não fala, o diabo fala por nós. E aí ele É, ensina o quê? Ele ensina igual lá no jardim. Ele ensina tudo errado. Ele ensina tudo distorcido. Então, respondendo a sua pergunta, porque a gente é muito religioso. A gente confunde, pastor Davi Miranda Neto, a gente confunde pureza com puritanismo. O fato de você ser puritano não quer dizer que você é puro. O que é puritanismo? É aquilo que tem aparência de pureza, mas não é. Então, às vezes, a pessoa, ela aparenta ser uma pessoa pura, ela se veste com roupa de ver Deus, ela canta todos os louvores, ela conhece todas as canções, ela anda com a Bíblia debaixo do braço,
Mas quando você vai conhecer a vida dela de perto, você vê que ela não é nada daquilo que ela aparenta ser. Ou Sim. seja, ela é uma puritana, ela tem a aparência de pura. A pessoa, não estou falando nem de homem nem de mulher, estou falando de uma pessoa. É a Uhum. aparência de pureza, mas não é pura. Né? Então, no sexo, a gente é muito puritano e tem pouca pureza. Uau, isso é muito forte, Nelson, porque, cara, isso é uma realidade tão presente nas nossas igrejas, é uma coisa que é uma atenção especial para mim, porque, cara, a gente vê isso muito, a gente vê demais. E se tem uma coisa que eu prego é a intenção do coração, aquilo que de fato importa para Deus, aquilo que está na nossa mente, na nossa consciência, né? Que é o que de fato é a nossa essência, né? Perante a Deus. Deus está olhando para isso, né, cara? Isso é muito importante aí. Achei bem legal que você falou essa questão da aparência exterior e como isso foi um impedimento para a igreja abordar essa questão do sexo. E eu vou além, eu acho que é muito importante a gente entender que quando a gente não se posiciona sobre algo, o diabo vai se posicionar. Né? Eu acho muito interessante essa questão, Isso porque a mesmo. gente vê a igreja, isso tem uma coisa que me incomoda com muitas igrejas, e não Aham. falo nenhuma específica, que, cara, você é mais velho do que eu e você já conhece isso muito mais do que eu, mas eu cresci ouvindo isso. Ah, a gente está deixando o mundo entrar dentro da igreja. Só que quando Jesus estabeleceu sua igreja, ele falou para a gente ir ao mundo afora, fora de templos, fora de sistemas religiosos, fora de tudo. Jesus não tinha placa de igreja. Jesus ia para o meio da sociedade, sentava no meio dos pecadores e ele purificava todo mundo. Né? Então, cara, eu acho que isso é muito importante você falar, porque quando a gente não se posiciona, quando a gente não está atuante, a gente está simplesmente se reunindo e tentando não se contaminar com o mundo vai avançando, cara. O mundo vai tomando conta do sexo, o mundo vai tomando conta de algo que é divino, que Deus criou e vai deturpando, cara. Isso é gritante pra gente, eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar, cara. É isso Eu queria aí. emendar aqui já te provocando um pouquinho, Nelson. Posso te incomodar um pouco aí? Vamos embora, vamos para cima. Cara, eu vou falar sobre algo que é muito sério hoje em dia e pouca gente fala disso, que é uma variante disso que a gente está falando, que é pornografia, cara. A gente sabe por estatísticas, e eu até queria ouvir de você estatísticas mais concretas, o quão grave é esse problema que a gente está enfrentando. A gente sabe que a Bíblia condena. Eu queria que você trouxesse o respaldo bíblico sobre masturbação e pornografia. Por que que isso é considerado pecado à luz da Bíblia, cara? E qual o tamanho desse problema que a gente está enfrentando hoje com pessoas de dentro da igreja, com pastores, líderes religiosos, assim, não sai ninguém ileso desse problema, cara. Eu queria ouvir de você sobre essa questão, cara, masturbação e pornografia à luz da Bíblia. O que você tem para me falar sobre isso? Vamos falar, vamos falar. Pessoal, nós estamos com mais de 700 pessoas online aí. Então, tem ao lado aí onde você está comentando, tem uma setinha. Manda para seus amigos, Boa. sexualidade bíblica até as 9 da noite. Convida outras pessoas. Se a gente bater 1.000 pessoas aqui, ó, na telinha que você pode acompanhar aí, quando a gente bater 1.000, o pastor Davi, no final, vai escolher um nome aleatoriamente aí, vai sortear alguém e a gente vai mandar de presente para você que ganhar um livro do Escolha e Esperar. Boa. Beleza? Então vamos lá, movimenta aí, manda aí convite, sexualidade bíblica. Vamos falar rasgado, vou falar agora sobre pornografia e masturbação aqui com o pastor Davi Miranda Neto. Chama geral, a galera da sua igreja, para a galera que tá aí, clica aí na setinha, beleza? Envia, deixa Deus te usar. Né? É Chama a isso gente aqui aí. para nossa live aqui com o pastor Davi Miranda Neto. Para quem está vindo pela minha rede social, pastor Davi Miranda Neto, ele tem um significado muito grande para a minha vida, porque né, ele é neto do pastor Davi Miranda, fundador da igreja Deus é Amor, no Brasil, que hoje está espalhado pelo mundo. Não é isso, pastor Davi Miranda Neto? É isso, Sim. né? Então, Chegando a quantos próximo países 100 por aí? países. Mais ou menos Então, uns 100, cara. vocês estão em 100 países. A igreja Deus é Amor está em 100 países. Né? E hoje são quantas igrejas mais ou menos, pastor? Em torno de 20 mil aqui no Brasil. No Peru tem mais 4 mil. Nos outros países eu não sei te falar, cara. Tem uma ideia de quantos membros a Deus é Amor hoje tem? Cara, Geral? no Brasil, o último censo era 1,8 milhões, mas não tem como saber, cara. A Uau, gente está fazendo nossa entende? lição de casa aí de cadastramento e tal, mas é difícil falar. Mas assim,
resumindo o que você tá falando, cara, foi uma explosão de unção que Deus derramou através da vida do meu avô e, cara, frutos aí não faltam. Quando eu te conheci, né, Nelson? A gente falou sobre isso, que você chegou também a colocar o copo em cima do rádio, o copo de água em cima do Oi. rádio, né? Então foi uma época muito interessante aí, cara. E quanto Deus usou meu avô, e é um privilégio estar dando continuidade a tudo isso, né? Uau, é bom a gente falar sobre isso, porque tem muita gente também que está vindo pela minha rede Legal. social, né? E é bacana. Então, vai enviando, galera. Galera do Regenere, estou vendo aí que tá a galera trabalhando bastante, mandando geral. Né? A gente vai falar agora, Boa. como eu já falamos, sobre o sexo à luz da Bíblia. Né? Então, eu já citei o texto bíblico sobre o sexo. E também a gente vai agora para falar sobre pornografia e masturbação, que é um assunto recorrente. E antes de falar sobre isso, tá valendo então o livro, se a gente bater 1000 ali, pessoas, o pastor Davi Miranda Neto vai postar. E eu gosto de falar também, pastor Davi, porque assim, eu sou evangélico, eu tenho 43 anos de vida, e desde a minha adolescência, eu sempre fui apaixonado por Jesus, eu aceitei a Jesus com 10 anos de idade, então isso foi há 33 anos atrás. Há 33 anos atrás não existia internet, há 33 anos atrás não tinha YouTube, rede social, não tinha nada. Há 33 anos atrás, a gente só tinha duas coisas clássicas, a TV e o rádio. Né? E não existia rádios evangélicas há 33 anos atrás, quando eu era adolescente. E a Deus é Amor, né? Ela tinha ela na AM, ela tinha uma frequência de rádio que tem até hoje, né? Então, assim, eu ouvia, né, o seu avô, não sei quantas horas ele ficava orando por dia, Sim. né? Então eu ouvia todas as noites. Meu pai era uma pessoa que naquela época não tinha Jesus, ele tinha alguns problemas, eu era um adolescente, então eu ficava muito assustado e eu recorria, né, à oração na madrugada, eu recorria É. ali ligando a rádio da Deus é Amor, né, em oração. Então vamos lá, pessoal, para Glória a pornografia. Deus. Vamos lá. Fica aí o testemunho, né? Vamos lá para Muito bom, cara. pornografia. É bom você falar, Nelson, porque uma coisa que eu tenho falado recentemente é que eu tenho sido muito apedrejado, você acompanhou um pouco disso lá em Israel, quanto eu tenho sido criticado. Só que quando a gente olha para essa época aí do meu avô foi um grande inovador. É ele que colocou essa questão de testemunho no rádio, essa questão de Verdade. milagres e curas pelo rádio. Então, meu avô inovou muita coisa que não existia antes dele. Agora, quando eu trago algum tipo de inovação, eu estou sendo martelado. Mas quanto a isso, eu estou tranquilo, cara. Jesus tem me vacinado contra isso e eu estou tranquilo aí. A gente vamos tocando, porque eu sei que eu estou fazendo o que ele me chamou para fazer. Provavelmente seu avô te contaria várias histórias de como ele foi, Sim, né, apedrejado. Era bem pior na época que ele deve ter começado a é, ter os amor, bem pior ser, sim, né? Porque hoje a igreja ela está bem posicionada na sociedade, né? é, Ela é respeitada na sociedade, mas no dia do seu avô, nos dias do seu avô, quando começou a Deus Amor, era a realidade completamente diferente, pouco evangélico, né? A igreja era mal sim. vista, não porque ela dava mau testemunho, mas a igreja evangélica era tida com muito preconceito. Mas vamos lá. Pornografia. Bom, pessoal, Jesus disse assim, olha, que janela, né, do corpo são os nossos olhos, né? Então, se nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo, tudo aqui dentro vai ser iluminado. Mas se os nossos olhos forem maus, seremos trevas, né? E se as trevas que há em ti, né, são nebulosas, e aí ele termina dizendo quão trevas serão. Então, muito do que nos alimenta está ligado àquilo que nós consumimos com os nossos olhos. E é justamente aí que entra a pornografia. A pornografia, existem estatísticas que a cada 10 homens na igreja, a cada 10, 7 lutam contra a pornografia na sua vida. Uau. Né? Dentro da Então, igreja. dentro da igreja, eu não estou falando de Uau. pessoas fora da igreja. Né? E a gente acha que pornografia é um assunto só de tentação do homem, mas também as mulheres têm aumentado, pesquisas apontam, que tem aumentado o número de mulheres que estão consumindo esse conteúdo, né, de erótico, de conteúdo de adulto, público adulto.
né? Que na verdade não é de público adulto, né? Na verdade é de público safado, né? De público sem vergonha, porque eu sou adulto e não tenho que ficar vendo pornografia. Então, Sim. mas, mas aí o seguinte, uma coisa interessante que foi divulgada agora é que nessa quarentena que nós estamos, cresceu em até 70% a assinatura, né, de sites pornográficos no Brasil. Né? O consumo de pornografia no Brasil, que já é altíssima, aumentou 30%. Ou seja, se Uau. antes era a cada 10 homens, 7 lutavam contra a pornografia, esses números podem ter aumentado. Então, o problema da pornografia é o seguinte, vamos falar, eu citei um termo bíblico aqui. Né? Jesus mesmo, ele disse, se um homem olhar para uma mulher e desejá-la sexualmente, ele já é um adúltero. O adultério não é quando você vai para a cama com alguém. O adultério começa por aquilo que você vê. Então ele falou, se você olhar para uma mulher e desejar, já é adultério. Agora imagina ver, né, É, relações, ver filmes pornográficos, cenas eróticas. Né? Então você já está em adultério. Pornografia é adultério visual. Você vai para o inferno. Você que consome pornografia, se você não se arrepender, você está indo ao caminho do inferno igual um adulto, porque a Bíblia é clara. No reino dos céus não entrarão os beberrões, os mentirosos, os fofoqueiros, os adúlteros. Então Jesus, ele levou. Antigamente adultério era assim, era só quando acontecia a conjunção carnal. Jesus veio e aumentou o padrão de santidade. Né? Ele eu pegou e acho, eu fez uma acho coisa. interessante que Jesus falou isso implementando a aliança da graça, né? Porque uma coisa que eu queria Bom, acrescentar a isso, que a gente vê bom. hoje uma galera aí na hipergraça, que Jesus morreu por mim, eu não preciso fazer mais nada, e não é bem assim. Jesus, quando ele implementou a aliança da graça, ele falou exatamente isso no Sermão do Monte, né? Só para É, complementar o que você está falando, isso Nelson. aí. Ele ampliou, você percebe? Ele pegou e aumentou o padrão. Né? Ele falou, antigamente, adultério, gente, era só ir para a cama com alguém que não é o seu marido. Agora, em verdade, vos digo que. E aí, né? O pessoal falou que bateu 1000, mas, poxa, cadê? Sumiu todo mundo, bateu 1000, Quase. não viu. Tá quase, né? Chegou, eu vi chegando em 996, né? Mas Quando não vi bater 1000 1000. aí, quando bater 1000, o primeiro nome que eu ver aqui vai ser o sorteado, hein? Então comentem aí, galera. Então, beleza, vamos botar todo mundo para dentro aí de novo, gente. Então é o seguinte, biblicamente falando, eu cito, mostrei para você o próprio Jesus, o Cristo, aquele que a gente está celebrando hoje, que vive e reina para sempre. Ó, Ele já nos bateu chamou, 1000, é a Amanda bateu. Pedrosa. Amanda Pedrosa. Amanda, manda um direct. Amanda Pedrosa, você vai mandar um direct depois aqui para o meu perfil do Escolhi Esperar, com o seu Boa. endereço completo, que eu vou mandar um livro para você. Mas vamos lá. Então, o seguinte, eu respondi a pornografia à luz da Bíblia. Né? Agora eu queria gastar alguns minutos falando, porque quando a gente fala de pornografia, a gente acha que é uma questão só bíblica, só de espiritualidade. Mas eu gostaria muito de trazer também alguns dados científicos para você na nossa live, que é importante você saber. A gente acha que pornografia é um problema só de religião, é moralismo. Nananina, não. A neurociência já comprovou. Primeiro, pornografia danifica o cérebro. Tá? O consumo constante de pornografia provoca destruição de caminhos neurais no seu cérebro. Ou seja, é danoso para a saúde física. Segundo, a neurociência já conseguiu provar por estudos, além dos danos espirituais, além dos danos físicos, também traz danos psicológicos. As pessoas que consomem pornografia elas têm tendência à ansiedade, estresse e depressão, ok? Então, a pornografia nos conduz a esse caminho, né, psicológico. Terceiro, a pornografia ela se torna também ela se torna um vício. A neurociência descobriu que quando uma pessoa está vendo pornografia, acende um lugar no cérebro, ok? Né? E eles perceberam que o mesmo lugar onde a pessoa acende a pornografia é o mesmo lugar quando a pessoa está usando drogas.
né? Então, Uau. pornografia e drogas têm uma relação muito próximas. E por isso que a pornografia, ela traz danos também de vício sexual. Por isso que as pessoas ficam presas no vício. Alguém falou, me lembrando aí, pornografia também provoca disfunção sexual. Sim, é verdade. Né? A pornografia, ela traz também danos ao seu desempenho sexual. Muitos homens que consomem pornografia sofrem de ejaculação precoce, né? Então, 1.500 sim, 1.500 sorteia outro livro sim. A galera, se chegar a 1.500 Ah, sorteia outro. aí sim, Sorteia Nelson, tô outro. gostando de ver. mil e Boa, quinhentos sai o segundo livro da noite, tá? muito bom. Então a pornografia, ela gera vício, ela gera disfunção emocional, ela gera disfunção sexual. E outra coisa que eu não sabia, o pastor, falando em pornografia, a pornografia também gera até mesmo violência, eu não sabia. Depois, quem quiser, pode constatar, só você dar um Google, coloca assim, danos da pornografia, você vai ver vários estudos que não tem nada a ver com religião, comprovando. O problema da pornografia, sabe qual é? Ele também atrapalha o desempenho sexual das pessoas. Então, o que, que acontece? A Só gente tem só aí... deixa eu te interromper rapidinho, Nelson. Essa questão da violência, cara, isso me chama atenção, porque uma coisa que eu li, eu não sou expert nisso, você que é o expert, é que a pornografia, ela destrói a imagem do que de fato é o sexo entre Isso, marido e mulher, e também tem isso, muito a ver isso. com a relação de poder entre o homem e a mulher, isso é verdade? Isso é verdade. Hoje no Brasil, por exemplo, o problema é o seguinte: as pessoas iniciam a sua vida sexual quase sempre com algum conteúdo de cunho pornográfico. Então, às vezes, um rapaz, antes dele ir para a cama com uma moça a primeira vez na vida, ele acaba tendo o primeiro contato com o sexo através de filmes eróticos ou imagens pornográficas e tudo mais. E aí que é o grande perigo da pornografia. Por quê? Porque a primeira educação sexual que a maioria dos homens recebe vem de conteúdo pornográfico. E o conteúdo pornográfico é uma mentira. Aquilo não relata a verdade. E por não ser a verdade, os homens aprendem tudo na pornografia e depois eles trazem aquilo como que como bagagem, ensinamento. Aquilo é a referência sexual de muitas pessoas. Aí eles querem repetir na cama, no casamento, aquilo que eles viram consumindo vídeos pornográficos, mas aquilo tudo é uma encenação, aquilo tudo é uma mentira. E é por isso que tem muita gente que hoje está casada e está frustrada na vida sexual. Por quê? Porque as pessoas têm como referência sexual vídeos pornográficos. Por exemplo, as pessoas falam, Nelson, é pecado fazer fantasia sexual? Eu sempre pergunto, da onde que vem essa sua referência de pecado, de fantasia? Né? Sexo anal é pecado? Da onde veio a sua tara de sexo anal? Você consumiu pornografia, você viu que ali parecia ser prazeroso e legal, e dali você traz para dentro da sua vida de casado, para dentro da sua vida sexual. Lá aqueles negócios, sadomasoquismo, se amarrar, não sei o quê. Você lê 50 tons de cinza, aí depois você quer o quê? Realizar tudo que você leu nos 50 tons de cinza dentro do teu casamento. E aí é onde o diabo faz a festa. Por quê? Nós temos ali pessoas sexualmente frustradas, né? E com o tempo o inimigo vai só semeando discórdia, briga, afasta os corações, afasta os casais, o casamento entra em crise, você conhece alguém legal, né? Lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, você se interessa por alguém que o diabo sabe também quem coloca no seu caminho, e daí você entra numa relação extraconjugal. Então, não é brincadeira. Não é brincadeira. O inimigo Cara, é a armadilha dele. é muito forte, é uma questão que, cara, eu leio um pouco sobre isso e vejo, cara, e a gente teve um caso aí recente de um líder é, aqui no Brasil, né, caindo em adultério e isso veio à tona. Enfim, cara, a situação não é fácil, cara. E, Não. assim, eu te chamei aqui, eu te falei porque, cara, a gente vê isso tão, assim, virou banal. Hoje as pessoas que conseguem, de fato, né, escolher esperar, né, conforme o nome do seu movimento, cara, é minoria dentro da igreja. É isso aí, eu escolhi esperar. Fez de E uniforme. boa, é isso aí.
Cara, isso é uma questão muito séria e a gente vê dentro da igreja hoje, cara, ninguém fala sobre isso e as pessoas estão de fato numa dificuldade grande. Eu vejo a tecnologia como um grande avanço, mas ao mesmo tempo as pessoas têm a pornografia a um clique de distância, né, cara? Então você vê pessoas cada vez mais novas sendo expostas, né, a conteúdos eróticos e tudo mais, e cara, não tá fácil. É uma questão que no final aqui a gente vai fazer uma oração para ajudar as pessoas a combaterem Amém. isso, porque tem Amém. esse aspecto espiritual também, né? Além do aspecto físico, né? Então, não é fácil não, cara. Não Eu queria é. te perguntar uma outra coisa aqui. Vamos lá. Por que que... Acho que esse aqui a gente já falou sobre. Eu vou partir para uma outra aqui, cara. A gente sabe que a grande maioria das pessoas hoje tem caído nessa questão de moralidade sexual em geral, seja pornografia, fornicação, vício e masturbação, enfim, todo tipo de coisa. À luz da Bíblia, cara, como que uma pessoa dessa faz para caminhar para uma vida sexualmente saudável e bíblica? Obviamente, ela precisa esperar o seu casamento, né? Isso tem, esse é o que você trabalha no seu movimento, isso é o que a Bíblia diz. Como é que a pessoa trabalha para uma certa redenção, para se livrar de vícios? Como é que uma pessoa trabalha isso, cara? Então, eu vou tentar, para fortalecer você, jovem, que está assistindo nossa live, você que está casado, que está assistindo nossa live, tudo que a gente está conversando aqui, eu estou tentando ser o máximo de bíblico possível, porque, de fato, eu acredito muito no poder desse livro. Para mim, Amém. esse livro ele não é ultrapassado. Para mim, esse livro é a palavra de Deus, Boa. né? Não há erros na palavra de Deus, não Boa. há... A palavra de Deus, para mim, revela, ela não diminui Jesus. Na verdade, Jesus é a palavra viva, essa é a palavra escrita de Deus e Jesus é a palavra viva, é a palavra revelada. Então, a nossa conversa aqui, queridos, eu estou tentando ser o máximo de bíblico para que você agrade a Deus. E respondendo ao pastor sobre isso, como? Eu preciso ser bíblico. A Bíblia diz, né, em Salmo 119, como pode o jovem manter puro o seu caminho? Né? Só uma maneira, e a própria Bíblia revela como fazemos isso, né? Observando, obedecendo a palavra de Deus. Então, você que está nos assistindo, a Bíblia, ela é o nosso alimento, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Você precisa gerar, primeiro, e conhecer o que o teu pai escreveu para você. A Bíblia é onde o pai revela para nós. É como se nós vivêssemos numa época que não tivesse internet. E na época que eu namorava a Ângela, por exemplo, a gente se comunicava por cartas, porque antigamente romances à distância era via cartas. Né? Então, assim, a Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. Então, aqui, você precisa conhecer qual é o plano de Deus para sua vida. De uma forma prática, para mim, é um tripé. Né? Primeiro, uma vida de conhecimento da palavra de Deus, que é insubstituível. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus tem propósito. A palavra de Deus é sem erro. A palavra de Deus isso é inquestionável. Bom, você precisa, primeiro, conhecer a vontade de Deus, que Jesus diz: errais, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não adianta você conhecer um YouTube que prega bem. Você tem que conhecer a palavra de Deus, porque às vezes um YouTube que prega bem pode falar algo que é contrário à palavra de Deus. Eu posso falar algo que é contrário à palavra de Deus. Então você precisa conhecer a palavra de Deus, ok? Para não ser enganado. Então, primeira coisa, você tem que estar firmado na palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte, que o meu povo é destruído porque lhe falta Conhecimento. conhecimento. Então, primeiro passo, isso aqui, ó, um compromisso sério. Você não precisa de um compromisso sério com alguém, primeiro. Você precisa de um compromisso sério com a palavra de Deus. Segundo, uma vida de oração. Eu não conheço outro caminho. Né? A oração não é uma arma de guerra. A oração é a própria guerra. Né? A Uau. oração eu falo, quando eu falo com Deus, e a Bíblia é a hora que Deus fala comigo. Então tem que ter essa simbiose, tem que estar isso bem linkado. Né? Então, essas duas coisas. E a terceira coisa que eu coloco, além da vida de oração e uma vida de palavra,
né? Você ter também uma vida de devoção diária, né? Você está conectado diariamente com Deus. Então, as músicas que você ouve são fundamentais para o seu fortalecimento. Porque, queridos, para eu finalizar e voltar a palavra para o pastor Davizinho, é o seguinte, ó, dentro de você tem 2 pitbulls, ok? Mas eles não podem ficar juntos porque eles lutam entre si. Vai vencer o pitbull que tiver mais forte. Assim é a nossa carne e o nosso espírito, jovens. Não dá para vencer as obras da carne com boa vontade. Ah, eu quero vencer a carne. Não, você não vence a carne com boa vontade, com com boa vontade, você precisa estar fortalecido. Então ganha aquele pitbull dentro de você que está melhor alimentado. Se você alimenta o seu espírito, você mata a sua carne, porque são 2 pitbulls, mas você só tem um prato de comida. Se você alimenta um, você mata de fome o outro. E então é o seguinte, vamos lá, ó. Bíblia, oração e jejum, porque tem gente aí falando por aí que você não precisa mais jejuar não, que Jesus já fez tudo na cruz, né? Fica de boa na lagoa, né? Tá beleza, não tem que pedir nada porque já tá tudo certo, não tem dúvida. Jesus já fez tudo, tá tudo consumado, irmão. Mas ele mesmo nos ensinou a orar. Ele falou: quando vocês forem orar, né, vocês trancam a porta do quarto e ora assim. Ele ensinou a jejuar. Ele disse que Quando não se jejuares. quando jejuares, né? Deu instruções sobre o jejum lá em Mateus, que você já falou, né? No sermão da montanha. Né? Ele também disse em outro momento mais à frente, em Mateus capítulo 9, que ele diz que um dia, né, por acaso, que os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Aí perguntaram: por que teus discípulos não jejuam? Aí ele diz: por acaso os amigos jejuam quando o noivo está presente? Dias virão que o noivo será tirado e então eles jejuarão. Ou seja, Jesus já tinha anunciado que depois que ele morresse, depois que ele fosse tirado do nosso meio, nós precisaríamos jejuar. É isso. Glória a Deus. Cara, eu acho isso excelente, é exatamente isso que eu creio também, né? O tripé de uma vida espiritual é palavra, oração e jejum para mim Isso também. aí, irmão. Eu tenho, cara, os três são ridiculamente importantes, mas se eu posso falar uma predileção minha, é oração, cara. Oração foi o que transformou minha vida lá em 2013, quando eu conheci Jesus de Uau, fato, né? Eu sempre uau, falo que uau. eu nasci e cresci no meio da igreja, vendo milagres e maravilhas, o neto do missionário, filho Verdade. do pastor Lorival, cresci dentro da igreja, mas eu não tinha conhecido a Deus, cara. E quando eu fui entrar no meu quarto, fechei a porta, aí sim eu conheci a Deus. Então eu tenho uma predileção especial para oração, mas a palavra, especialmente agora com esse projeto do Ministério Regenere, que a gente vem Uau. transformando linguagem, Deus tem me chamado cada vez mais para a palavra. E o jejum nada mais é que a gente morrer para nossa carne, né, cara? É É isso um ato, aí. é um ato de Isso fé aí. da gente mortificar. Eu vi alguém comentando aqui, mas o sexo é uma necessidade da nossa carne, mas a gente pode mortificar a necessidade da nossa carne. Não, não, Né? A não é. gente, As pessoas falam isso, é justificativa para quem quer continuar numa vida de pecado. Por que eu é, digo que não é? O que é necessário para a nossa carne? Primeiro, água. Nenhum ser humano sobrevive sem beber água. Ok? Então, isso é uma necessidade para a nossa carne. A nossa carne não suporta viver sem água. Segundo, né, nós não conseguimos ficar sem comer durante muitos anos. Então, você pode ficar sem comer durante até 40 dias, sei lá, 50 dias, mas você não consegue ficar sem se alimentar a vida inteira. Isso é necessidade da nossa carne. Né? E segundo, dormir. Terceiro é o dormir. Então, ó, beber água, se alimentar e sono. Né? Chega uma hora que você não consegue passar a vida inteira sem dormir. Isso é necessidade básica. Sexo. É possível uma pessoa ficar longos anos e até a vida inteira sem ter relações sexuais. Ela não vai morrer, ela não vai ter distúrbios físicos, ela não vai ter problemas biológicos porque ela não tem relação sexual. Então, quem falou isso aí nos comentários, você está dando desculpa para viver uma vida de pecado, forte. satisfazendo os desejos da sua carne. Uau, forte. E em cima disso, Nelson, eu só queria, para a gente complementar esse assunto que a gente está falando, você falou de carne contra o espírito, espírito contra a carne. Acho que uma das referências bíblicas que eu mais uso é Gálatas 5, né? Que Paulo fala sobre isso, né? As obras da carne e o fruto do espírito.
E essa questão sobre alimentação, cara, acho que uma dica que eu queria deixar para as pessoas, né, é, cara, você alimenta aquilo que você quer que vença, ou você alimenta a sua carne, que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente aqui já comeu alguma coisa hoje, você já alimentou sua carne hoje, mas será que você alimentou seu espírito em oração, em jejum, em palavra? Né? Então, muitas pessoas, voltando àquela questão, como é que uma pessoa busca o caminho da redenção e busca um caminho de santidade? Cara, alimenta o seu espírito. Se você caiu em pecado hoje, cara, esse é o maior momento que você precisa entrar na presença de Deus, porque Ele é o médico, cara. Ele é o médico. Acho que o maior erro que as pessoas cometem, cara, eu preciso parar de pecar para entrar na presença de Deus. Não, é ao contrário. Você entra na presença de Deus para que Ele te capacite a parar de pecar. Né, e parar de cometer todo tipo de imoralidade sexual. Isso é uma coisa que muitas pessoas querem ficar sãs para ir para o hospital. Não, Jesus é o médico, cara. Vai para o médico, deixa Jesus te santificar e fortalecer seu espírito. Aí sim você consegue viver uma vida em santidade, longe de todo tipo de imoralidade sexual. Isso é o que eu acredito. Isso faz sentido, Nelson? Faz total sentido, é por aí mesmo, né? Então, você que está assistindo essa live, Deus tem um plano. A gente só conhece o plano da salvação, que é ir para o céu. Mas Deus tem planos para todas as áreas da sua vida. Deus tem planos para a tua vida sexual. Então, você que está solteiro, o plano de Deus para a sua vida sexual é que você guarde o seu corpo para o casamento. Fazer sexo antes do casamento não é opção. É obrigação. Deus espera que você guarde, reserve, preserve o seu corpo para o seu casamento. O que passar disso provém do maligno. Porque lá no começo da live, se você entrou agora, você vai poder assistir na hora que eu falo sobre sexo. Ah, por que o sexo antes do casamento é pecado? Porque o sexo é a aliança do casamento. Então, por exemplo, eu só tenho aliança com uma mulher até hoje, que é com a Ângela. Eu só fui para a cama com ela. Por quê? Porque eu escolhi ter apenas uma aliança. Quanto mais você se entrega, mais alianças você faz. Então, você precisa entender que Deus tem um plano para tudo na sua vida. Ele não quer só te levar para o céu, não. Ele quer que você viva numa vida de pureza e santidade aqui na terra. Jesus mesmo disse: sedes perfeitos, sedes santos, como santo é aquele que está no céu, o vosso Pai Celestial. Não vem com essa conversa de teologia da hipergraça para cima de mim, não, de que não tem que fazer mais nada, que Jesus já... Vai mesmo, não faz mais nada não, para tu ver que tu vai queimar lá, ó, quando chegar lá no céu, né? Eu vou te procurar, não vou te achar, né? Você vai É estar isso lá aí. na festa do queima-pé, lá com carcará, lá, ó, só espetando o seu bumbum. Não Boa, fica nessa... Nelson. Era essa sinceridade mesmo que eu queria de você, cara, nessa live. Eu gosto muito disso, porque a gente precisa falar o que precisa ser dito, né, cara? Glória a Deus por isso. Nelson, eu vou te fazer uma última pergunta aqui, mas vamos ser breve, porque tá acabando a nossa live. Eu ainda quero fazer uma oração no Falo pra final. caramba. E esse, não, o assunto, cara, chama muito. Dá pra gente fazer 5 lives tranquilo que dava assunto, né? Mas esse aqui é para te provocar mesmo, então se contém aí no seu tempo de resposta, cara. Vamos lá. Homossexualidade, ideologia de gênero. Discorra sobre, só isso. Então, a gente já sabe, acho que se você é cristão e você acha que a homossexualidade é algo normal, você precisa ter uma experiência de um novo nascimento em Cristo Jesus. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que tem uma mente regenerada do Regenere, uma É mente isso aí. regenerada, né? Eu não acredito que a pessoa que nasceu de novo entenda que a homossexualidade é uma opção para um cristão e que a Bíblia aponta isso, né? Então, a homossexualidade é pecado e acredito que todos nós temos essa consciência. O problema é que, assim como o sexo, a homossexualidade também tem suas falácias, tem suas narrativas, tem seus enganos. A gente não pode confundir preconceito com concordância. O fato de eu não concordar com um comportamento não quer dizer que eu sou preconceituoso. Minha esposa tem comportamentos que eu não concordo, ok? Mas o fato de eu não concordar com ela não quer dizer que eu seja preconceituoso. O que faz a ideologia de gênero? A ideologia de gênero quer pregar de que você tem que aceitar, né, e concordar com o comportamento e aprovar o comportamento homossexual como se isso fosse normal, como se fosse natural. E não é, queridos. Deus só criou macho e fêmea. O que passar disso provém do maligno. Se Deus quisesse que você fosse ou macho ou fêmea e escolhesse, todo mundo tinha nascido bivolt, todo mundo era total flex, rodava tanto álcool quanto a gasolina. Mas não é, querido. Então, você não é total flex, Deus criou macho e fêmea, senão Deus tinha criado Adão e Ivo.
Não, Deus não criou Adão e Eva. Deus fez Adão e Eva. Esse é o plano Bi- original de Deus. Bivolt e Total Flex, cara. Tá aí dois termos aí que tem uma nova aplicação para mim na vida. Muito boa, Nelson, muito boa. Cara, só para ajudar algumas pessoas aí, que eu recebi algumas perguntas de pessoas que são homossexuais e querem seguir a Jesus. Qual o caminho para uma pessoa que tem essa fraqueza da carne para seguir a Jesus e vencer essa fraqueza? Então, você que tem enfrentado isso, eu quero te dizer assim que o Pai te ama do jeitinho que você é, né? Você não precisa mudar primeiro para correr para os braços dele. Você precisa ser você, você não precisa se sentir um lixo, não precisa se sentir culpado, não precisa achar que você tem que mudar primeiro para ir para a igreja depois. Não, né? Vai como você está. Se você o conhecer de verdade, você não vai permanecer como você está, mas ele te ama como você é. Então, não sinta culpa, sinta-se amado, o amor do Pai, né? Essa é uma luta que vai ser para sempre na sua vida. Então, você não é um erro, você não é um acidente, né? E você também não é o culpado, você não é a culpada. Há amor para você, aí sim eu gosto da graça. A graça de Deus para você, a favor de Deus para você. Ele te ama e está de braços abertos para te encontrar. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Muito bom. Nelson, voou o tempo aqui. O pessoal tava até pedindo uma segunda live, mas vamos deixar para a próxima. Foi muito bom ter você com a gente aqui, cara. E vamos só encerrar com oração. Eu queria que Vamos. a gente declarasse pureza sexual sobre essa nação, cara. Isso tem que começar da gente como igreja, como filhos de Deus. Se a gente não for o exemplo para essa sociedade, o sexo vai continuar sendo destruído na sua essência, que é uma criação divina. Deus criou o sexo e ele está sendo deturpado na sociedade. Vamos orar por essa galera para a gente encerrar. Eu oro, você ora? Pode começar, Nelson. Vou começar. Temos só mais 3 minutos. Vou orar rápido, Isso, tá? isso. Jesus, muito obrigado por essa live. Senhor, eu oro por todos os que assistiram. Aqueles que se encontram numa condição de erro e ainda têm uma conduta sexual e têm pecados de estimação, pecados escondidos e estão desalinhados com a tua palavra, fazendo escolhas sexuais que te entristecem. Jesus, eu te peço, toca no coração deles de uma forma especial. Oramos, Deus, na nossa nação. Nossa nação precisa de tantas coisas. Mas também oramos, Senhor, por uma revolução, verdadeiramente uma revolução sexual. Uma transformação que venha uma onda de pureza sexual e uma onda de santidade sobre os jovens dessa nação. Que o nosso coração se alinhe ao teu coração e que possamos ser um em ti, Jesus. E sermos santos como o Senhor é santo. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o poder, a glória e a honra para sempre. Amém. Glória a Deus, Senhor. Meu Pai, muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado por esse tempo em que nós estamos aqui, Senhor. Mesmo distantes, mas em comunhão pelo Teu nome, Senhor, meu Pai. Nós oramos agora por todos aqueles que acompanharam, todos aqueles que estão acompanhando agora, Senhor, que o Senhor traga fortalecimento a esses espíritos para que a gente possa viver pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Somente pela Tua graça, somente pelo Teu poder, Senhor. Nós declaramos agora uma pureza sexual tocando vidas, Senhor Jesus, de milhões de jovens ao redor do Brasil, ao redor do mundo, Senhor, meu Pai. Nós clamamos agora, Senhor, que o Senhor traga toda a pureza que está no Teu Espírito Santo, para que ele possa brotar fruto nas nossas vidas. E nós clamamos, Senhor, que o Senhor nos dê direcionamento, nos dê a Sua luz, para que a gente seja, Senhor, luz neste mundo que está escuro, Senhor, e que a gente possa resgatar o sexo, Senhor, criado por Ti como aliança de casamento, somente em nome de Jesus nós oramos aqui agora. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Nelson, não sei Valeu. você, cara, mas muito forte a presença de Deus aqui. Tô todo arrepiado. Tenho certeza que vidas foram alcançadas hoje. Eu sei que pessoas estão tomando a decisão hoje para pureza sexual em nome de Jesus, cara. Foi muito boa essa live, muito feliz pela tua presença aí. Muito obrigado, Nelson. Tamo junto. E, cara, vamos marcar mais vezes. Vamos marcar outras. Valeu. Grande abraço. Valeu.